Você quer aprender tudo sobre o estilo chamado Glitter Tattoo? Estilo que está muito na moda? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai se amarrar nas informações que eu tenho para poder passar para você. Valeu! Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Bento e roda a vinheta! Fala galera, beleza? Wagner Bento Tattoo passando para desejar uma ótima semana a todos nós e hoje eu vou estar soltando um vídeo para vocês aqui desmistificando como você pode fazer o estilo de tatuagem chamado Glitter Tattoo. Vou estar passando a informação de maneira bem simples, de modo que você consiga realmente entender, e vou estar colocando aqui na sequência desse trecho algumas imagens dentro desse estilo para que depois vocês possam pesquisar no Google, no Pinterest, onde vocês quiserem, para você poder abrir a tela, dar um zoom para você entender ali, mas eu vou estar explicando aqui passo a passo e depois você assistindo o meu vídeo, juntamente pegando uma imagem para você estar abrindo, assim, dando um zoom para você compreender como é que é feito o preenchimento daquilo dali, você realmente vai estar conseguindo desenvolver esse estilo e vai estar melhorando, vai dar um salto de melhora na qualidade nesse estilo. E aproveita, treina bastante realmente esse estilo, porque está bastante na moda aí, tem muita gente ganhando milhões de seguidores nas redes sociais fazendo esse trabalho que, na minha visão, é um trabalho bem simples de fazer e tem um público muito grande para isso. Então, de antemão, eu peço que você deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa estar ganhando relevância e que você deixe um comentário aí, mesmo que seja um alô, só para poder a gente ganhar alcance, nosso vídeo realmente ganhar notoriedade, porque o objetivo aqui é uma corrente de ajuda. Eu estou aqui para poder ensinar outras pessoas que estão começando no mundo da tatuagem ou que já estão aprendendo já há algum tempo, já estão tatuando há algum tempo e tem dúvidas sobre alguns estilos que estão começando a praticar por agora, beleza? Então, mais uma vez, eu peço que você se inscreva aí, porque é importante, enfim, para poder te ganhar notoriedade. Também siga nas redes sociais, @Wagner Bento Tattoo, vou estar deixando escrito aqui, tanto para Facebook quanto para o Instagram. Segue lá, que por lá também faço caixinha de perguntas e respostas e também tirar dúvidas de todos os meus alunos e das pessoas que simplesmente entram em contato aí porque estão interessados em aprender aí o meio da tatuagem. Enfim, então vamos ao tema do vídeo. De cara aqui, eu já vou colocar aqui na sequência do vídeo uma imagem com alguns desenhos nesse estilo glitter e logo na sequência eu vou estar explicando para você, beleza? Preste atenção, observe bem esse desenho que eu vou colocar para vocês. Vocês observaram atentamente esses desenhos que eu coloquei para vocês? Isso aqui são só algumas referências para que você entenda o que é esse estilo chamado Glitter Tattoo que está muito na moda. Eu vou estar tentando passar aqui de uma maneira bem objetiva e direta, da forma mais simples possível, como eu faço esse tipo de trabalho, para que você, mesmo que esteja iniciando, você consiga compreender bem e consiga executar esse trabalho aí, praticando inicialmente numa pele artificial. Depois que você se sentir à vontade, você está passando para a pele humana. É o ideal que você faça isso pequeno. Se você assim, já não tiver muita experiência, ainda não tiver muita experiência com a tatuagem, estiver iniciando a sua prática, é interessante que você faça isso em tamanhos pequenos, de 5 a 8 centímetros no máximo, em amigos seus que de preferência tenham a pele bem clarinha, porque isso aí é uma restrição que a gente tem que ter para esse tipo de trabalho, principalmente você trabalhar com cores. O ideal é que seja pessoa de pele bem clarinha para que você consiga desenvolver um trabalho melhor e que seja um amigo seu que futuramente, caso fique alguma falha, você possa estar fazendo retoque e faça isso. Eu já deixo a dica aqui, já que você por enquanto ainda não está muito confiante, está aprendendo esse estilo, faça no local mais discreto, onde seja mais fácil aí, enfim, de você estar cobertando ali, evitar que fique aparecendo algum erro muito aparente, para que as pessoas não fiquem te criticando, porque você sabe como é que é, né? As pessoas da rua olham aquilo dali e em vez de procurar entender a sua parte, ela vai querer falar mal e, infelizmente, para a gente que trabalha com o público, a gente tem que saber separar essas coisas aí, para que isso não atrapalhe aí no nosso engajamento, no nosso trabalho de divulgação. Afinal, a gente tem que angariar, os clientes também tem que tratar bem, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Galera, eu vou passar aqui de uma maneira bem simples, da maneira como eu gosto de fazer, para que vocês possam estar entendendo. Basicamente, você consegue fazer esse trabalho com todo estilo de desenho animado que você quiser usar. Então, eu vou estar dando aqui um exemplo simples. Vamos supor, sei lá, que você goste do personagem do Stitch, daquele desenho ali do Stitch, que é um personagem bonequinho que tem tons de azul e tal, e tem um contornozinho ali pretinho, bacana. Alguns desenhos na internet você vai achar com umas referências em Sculpt Line, outros só no Sketcher, que é só aquele risco mais fino. Isso aí, enfim, não importa. Você buscou uma referência e você vai ter que transformar, fazer adaptação para transformar no estilo glitter. E o que você vai fazer? Depois de escolhido o desenho, se você quiser fazer uma adaptação, de acrescentar mais alguma coisa, mais algum elemento para ficar algo personalizado para o seu cliente,
Você vai fazer o decalque do seu desenho, suas linhas ali, você vai colar e vai fazer esse trabalho do decalque com muito cuidado. Procurar fazer a melhor linha possível, se tiver sculpt line ou não, se tiver bold line ou não, ou se simplesmente é um desenho feito no fine line. Isso aí você tem que prestar atenção bastante nessa parte do traço. Feito isso, a gente vai para a parte que causa o efeito do glitter. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Como é um desenho, o Stitch é um desenho que tem tons de azul, o que você vai estar usando? Você vai estar usando você vai estar usando 3 tons de azul, um azul bebê, um azul médio e um azul bem escuro, para poder você estar fazendo a primeira camada de efeito. E por último, o branco, mas o branco eu vou explicar a parte, como é que você pode estar fazendo para ter um bom resultado. E então com essas 3 cores, o azul bebê, o azul médio e o azul bem escuro, o que você vai fazer? Você vai analisar o desenho, prestando atenção, fazendo estudo, buscando referência na internet, que isso é muito importante, principalmente para você que está começando a aprender, entender onde entra as partes de luz e a parte de sombra para você distribuir. Então, com uma Magnum, você vai fazer o preenchimento do miolo do desenho usando o azul bebê. Porém, esse azul bebê você vai estar fazendo um sume dele. O que seria um sume? Você vai colocar ele num pote, com algumas gotinhas de tinta e você vai diluir com água. Vamos supor que você coloque mais ou menos ali metade do batoque com tinta e outra metade com diluente. Eu usei a palavra água, mas esquece isso. Diluente, Hoje em dia tem várias marcas aí que fabricam excelente diluente, é o que você vai estar usando para poder estar fazendo esse sume do azul. Então, quando você for fazer o preenchimento com a Magnum, você não vai fazer um preenchimento de modo que você fique muito marcado, muito preenchido, aquela pigmentação bem espessa. Esse não é o caso, você tem que dar uma leve base, uma base suave, por isso que eu usei o termo sume, onde você vai fazer uma espécie de sombreamento com azul, e não preenchendo no meio. Vamos supor, aqui está a estrutura do desenho, as laterais, cabeça e as laterais. Você vai preencher as laterais e no meio você vai deixar meio vazio, meio sem preencher. Você vai trazer daqui para cá, deixando bem suave, deixando o miolo mais vazio. Esse miolo vazio representa o ponto principal de luz. Por isso eu volto a focar aqui, dar ênfase na parte de você buscar referências sobre desenhos que tem luz e sombra para você entender o que eu estou falando. E aí, aqui na sequência do vídeo, você vai compreender o que eu estou querendo te explicar. E aí, nas extremidades do desenho, onde teria as partes principais, as partes mais escuras das sombras, o que você vai fazer? Você vai fazer um efeito pontilhado com azul escuro, com azul mais escuro. E aí você pode estar usando uma agulha de 7 ou uma agulha de 9 de traço RL. Então você vai fazer cuidadosamente o preenchimento, Não seria como uma tatuagem de tribal ou alguma coisa assim que tem pontilhismo que você vai ficar preenchendo rapidinho assim, tem rápido não. Porque aquele preenchimento ali, ele tem que ser uma coisa bem uniforme. Então você vai ter que ter cuidado em cada pontinho que você for fazer, preencher, deixar a agulha ali, dar um giro para ele ficar bem marcado, bem concentrado e vir fazendo ele de maneira separada. Não pode ser um ponto muito agrupado assim, porque vai ter que entrar outros pontos de outras cores depois. E isso tem que ficar de maneira que se compreenda o que está sendo feito ali. Tem que ficar visível para poder causar esse efeito que a gente quer, que é o efeito do glitter. Então você vai preencher ali, nessa parte do azul mais escuro. Os pontos são até um pouco mais agrupados, mas como eu falei, preenchido com cuidado um a um. Depois de feito isso, você estudando o desenho sempre com uma referência de pessoas que são mais experientes, que têm vários trabalhos bonitos na internet, você vai entender ali onde estão as partes mais escuras, e aí você vai acabar, depois que você terminar o azul escuro, você vai pegar o azul médio, com o azul médio você vai fazer um preenchimento por entre esses espaços do azul mais escuro, trazendo para o centro, onde tem um ponto de luz principal. Feito isso, como eu falei, tem que ser ponto preenchido com cuidado, um a um, e de uma maneira que tenha algum espaço entre eles de maneira bem uniforme, com as agulhas um pouco mais grossas, de 7 ou 9, para poder ficar um ponto mais redondinho num tamanho maior. Não pode ser muito pequeno isso. Ele tem que ficar bem marcado para ficar bem invisível. E, na sequência, aqui eu vou estar dando um pulo do gato para vocês. Depois de fazer o sume do azul bebê, usar o azul médio para fazer pontos e usar o azul escuro para poder fazer os pontos, você vai estar usando o branco. E o branco, para poder ficar bem aplicado, o que você vai fazer? Você vai colocar um batoque de tinta branca, separadinho, e você vai usar uma agulha zerada, ou seja, que não entrou em contato com nenhum outro pigmento, para que essa agulha não tenha nenhuma impureza, nenhuma sujeira ali de pigmento, ou seja lá do que for, com outro pigmento. E essa agulha zerada ela vai ser importante para a aplicação do branco. E também procure usar uma tinta branca que seja bem espessa, de marca boa, que você saiba, ou que você tenha pesquisado, que ela deixe um bom resultado na aplicação, que fica bem branquinho, porque isso é extremamente importante para causar esse efeito do glitter. Esse grupo de pontilhados,
de cores diferentes no degradê, vindo do escuro para o claro, é que vai causar esse efeito. Então você vai usar o branco, analisando sempre uma referência, principalmente se você for inexperiente, né? Uma referência na internet de alguém que tenha boa qualidade de trabalho, para você entender onde você vai fazer a aplicação desses brancos, e você vai anotar que nas partes que são mais escuras não tem tanto pontilhamento com branco assim. Lembrando que o pontilhamento tem que ser feito com calma, um a um, bem espesso, ali, bem marcado. Nas extremidades, onde vai estar a parte mais escura, não vai ter muitos pontos em brancos. Mas você vai notar que ao chegar para o centro, o ponto vai ficar mais agrupado e bem mais marcado. Então você vai fazer esse pontilhamento, sempre olhando, enfatizando que tem que ter uma referência para você que não tem experiência fazer isso aí, se basear em alguma coisa para poder fazer o desenho. E conforme você for chegando para o centro do desenho, ali sim você vai ter um agrupamento maior de pontilhado branco, e buscando referências você vai achar. Tem gente que faz até uma espécie de brilho, fazendo uma espécie de estrelinha. A pessoa traça, né, para cima, para baixo, fazendo como se fosse uma espécie de cruz ou uma estrelinha, bem marcadinha em alguns pontos, tanto por dentro quanto por fora do desenho. Mas aí cabe a sua criação, juntamente com a referência que você vai estar buscando na internet para estar montando o seu desenho. Mas o que eu quero dizer é, você vai notar essa diferença do mais escuro vindo para o mais claro, onde no mais claro a concentração do branco vai ser maior. E é importante, vou enfatizar aqui novamente, que tem que ser com uma tinta branca de boa qualidade e uma agulha zerada para que não tenha resíduos de outras tintas, e o branco realmente fica aplicado bem puro, para ele ficar o mais bem aplicado possível, o mais branquinho possível. Então, feito isso, você vai perceber que o seu desenho vai ter uma qualidade incrível ali, mas vou enfatizar novamente aqui, galera, busquem referências de pessoas que já fizeram trabalhos que são bastante bem feitos, que têm bastante qualidade, uma boa qualidade de imagem para que você possa estar dando um zoom, se você tiver um tablet, um iPad, alguma coisa assim, para que você possa estar colocando quando for perto no seu campo visual, para você buscar como referência quando você estiver fazendo sua tatuagem, dê o zoom na imagem para você ver quadro a quadro e você conseguir compreender para fazer um trabalho bem feito. Na minha opinião, esse é um trabalho simples de fazer, que tem um potencial enorme para você estar angariando seguidores, porque tem um efeito visual muito bonito, são desenhos delicados. Você até consegue fazer os outros desenhos que são um pouco mais masculinos, assim, um pouco mais brutos, enfim, mas tem um bom resultado. Você consegue estar angariando bastante cliente porque esse estilo está na moda, e a nível de Instagram, por exemplo, ele tem bastante impacto visual, principalmente para a pessoa que é leiga, que está pesquisando na internet e vê pela primeira vez aquilo, ela fica impactada porque esse desenho ele tem um efeito visual muito bonito, tem até um aspecto em 3D, porque você consegue, quando você tiver mais estudo um pouquinho, ou uma pessoa que já tem mais experiência, colocar um efeito de sombreamento por fora, onde vai causar um efeito meio que em 3D bastante interessante. Dá para você mesclar isso de várias formas. Hoje em dia, eu vejo pessoas que antes só faziam o contorno em preto, fazer efeito do glitter, associando a mais alguma coisa, misturando com o estilo do sticker tattoo, que é aquele desenho que parece que é um adesivo, onde o desenho principal tem efeito glitter e por fora tem efeito enfim, como se fosse uma figurinha, e o sombreamento por fora. Enfim, dá para você fazer um leque incrível de cores, um leque incrível de estilos de desenho, baseado nesse estilo de glitter tattoo, à medida que você for aprendendo, for desenvolvendo o seu estilo. Realmente é um estilo que eu gosto de fazer. Infelizmente, aqui no país onde eu vivo atualmente, a galera curte mais preto e cinza, então não rola muito esse estilo, mas quando eu viajo para outros países aí que a galera gosta mais de colorido, pô, vale muito a pena fazer, e eu gosto bastante de fazer porque é um desenho divertido, você consegue brincar com a sua criatividade, e a clientela, os clientes gostam muito de ver assim, os seguidores gostam muito de ver aquele trabalho bem feito, bem desempenhado, e acham diferente, entra em contato, e você vai perceber que quando você fizer uma postagem, tanto no feed ou no Reels, em qualquer rede social que você colocar, isso vai ter uma visualização bem maior do que outros trabalhos que são mais comuns. E, como eu falei, eu acho esse estilo bastante simples. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo informativo, eu tentei passar de uma maneira mais simples possível, que é a maneira que eu faço. E se você tiver dúvida, você pode estar me chamando nas redes sociais, @WagnerBentoTatu, tanto para Facebook quanto para Instagram, ou estar colocando aqui nos comentários qual é a sua dúvida, que eu vou estar chamando você ali, vou estar respondendo a sua dúvida ali com todo carinho, com toda atenção, de maneira onde você consiga realmente compreender e estar evoluindo no seu trabalho. Não só nesse estilo, como em outros estilos também que você tenha dúvida. Pode perguntar à vontade, que eu estou aqui para isso. Enfim, o objetivo aqui é fazer uma corrente de ajuda e ajudar a galera que está começando a tatuar, que tem muitas dúvidas, é normal, passei por isso, e também aquela galera que já tem uma caminhada, mas tem dúvidas em estilos que ainda não está dominando, ainda não consegue desempenhar. Então, já deixa o like aí, compartilha para a gente ganhar relevância. Até o próximo vídeo. Valeu!